Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre política fiscal, política monetária, política cambial e política comercial em uma economia aberta, sem mobilidade de capitais e regime de câmbio fixo. Bora começar? Então vamos começar aqui falando sobre regime de câmbio fixo. Em um regime de câmbio fixo, o Banco Central estabelece um patamar para a taxa de câmbio e se compromete a vender ou comprar divisas para manter a taxa de câmbio em um nível previamente estipulado. Para esse regime funcionar, o BC precisa possuir um volume grande de reservas internacionais. Déficits e superávites persistentes não são sustentáveis a longo prazo, pois déficits persistentes esgotam as reservas e superávites persistentes sacrificam o consumo presente. Já falamos sobre uma economia sem mobilidade de capitais nesse vídeo aqui. Bora fazer um breve resumo para vocês. Uma economia sem mobilidade de capitais, o país não tem acesso ao mercado internacional de capitais. Desequilíbrios no balanço de pagamentos são ajustados via movimento de capitais e a única variável relevante para o equilíbrio do balanço de pagamentos é a renda doméstica. Portanto, a curva BP é vertical. Uma economia aberta, sem mobilidade de capitais e câmbio fixo que está em equilíbrio pode ser representada por esse diagrama aqui. A curva IS representa o equilíbrio do mercado de bens e serviços, a curva LM representa o equilíbrio do mercado monetário e a curva BP representa o equilíbrio do mercado externo. Agora vamos ver o efeito da política monetária nessa economia. Bora lá! Agora vamos supor que a economia está em equilíbrio no ponto A e tivemos um aumento na oferta de moeda. Esse aumento da oferta de moeda desloca a curva LM para a direita. A economia se move do ponto A para o ponto B, a taxa de juros cai, o que leva a um aumento dos investimentos e a renda aumenta. Esse aumento da renda doméstica causa um aumento das importações, as exportações líquidas caem e o balanço de pagamento está desequilibrado. Esse aumento das importações aumenta a demanda por moeda estrangeira, o que pressiona para a desvalorização da moeda doméstica. Como o câmbio é fixo, o Banco Central precisa intervir. O Banco Central vai usar as suas reservas internacionais para vender moeda estrangeira e quando o Banco Central faz isso, ele retira a moeda doméstica da economia, o que causa uma redução na oferta de moeda. Portanto, a curva LM vai deslocar para a esquerda. Sim, a curva LM bate e volta. Então, a economia volta para o patamar inicial, a taxa de juros se mantém inalterada e a renda também. Ou seja, em uma economia sem mobilidade de capitais e regime de câmbio fixo, a política monetária é ineficaz para alterar renda. A única coisa que alterou aqui foi o volume de reservas internacionais, que diminuiu. Agora vamos analisar o efeito de uma política fiscal. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. De novo, vamos começar supondo que a economia está em equilíbrio no ponto A e o governo promove uma política fiscal expansionista, aumentando os seus gastos. O aumento dos gastos do governo desloca a curva IS para a direita. A economia se move do ponto A para o ponto B, a taxa de juros aumenta, o que reduz o investimento privado, mas não totalmente, e por isso a renda aumenta. O impacto do aumento dos gastos públicos é maior. O aumento da renda doméstica vai causar um aumento das importações, as exportações líquidas caem e o balanço de pagamento vai ficar desequilibrado. Esse aumento das importações aumenta a demanda por moeda estrangeira, o que pressiona para a desvalorização da moeda doméstica. Como o câmbio
é fixo, o Banco Central precisa intervir e ele usa as reservas internacionais para vender moeda estrangeira e nessa venda ele retira moeda doméstica da economia. Portanto, há uma redução na oferta de moeda. A redução da oferta de moeda desloca a curva LM para a esquerda até o ponto em que a renda volta para o patamar inicial. Em C, os três mercados estão equilibrados, a taxa de juros aumentou novamente e a renda não se alterou. Portanto, a política fiscal é ineficaz para alterar renda em uma economia sem mobilidade de capitais e câmbio fixo. Agora, o que a gente pode notar que aconteceu nesse processo de ajuste? A perda de reservas internacionais e o aumento da taxa de juros, ele vai persistir enquanto a renda estiver acima do nível que equilibra o mercado externo. E também temos uma substituição do investimento por gastos públicos. Os gastos públicos aumentam a taxa de juros que reduzem o investimento privado, ou seja, os gastos públicos expulsam os gastos privados. Chamamos isso de efeito crowding out ou efeito deslocamento, que a gente já viu com mais detalhe nesse vídeo aqui. Agora vamos falar de política cambial. Bora lá! Apesar do câmbio ser fixo, isso não impede que a taxa de câmbio seja intencionalmente alterada pelo Banco Central. Então vamos supor de novo que a gente está em equilíbrio no ponto A e agora o Banco Central vai desvalorizar a moeda doméstica. A desvalorização da moeda doméstica vai causar um aumento nas exportações e uma queda nas importações. O produto nacional fica mais barato para estrangeiros e o produto estrangeiro fica mais caro para os nacionais. Se a gente tem um aumento nas exportações e uma queda nas importações, as exportações líquidas vão aumentar. Esse aumento das exportações líquidas tem dois efeitos. O primeiro é o deslocamento da curva IS para a direita e o segundo é o deslocamento da curva BP para a direita. Agora a gente precisa saber se as curvas deslocam na mesma proporção ou se alguma curva desloca mais do que a outra. Então vamos analisar o deslocamento da curva IS e da curva BP. O deslocamento da curva IS é dado pela variação nas exportações dividido por 1 menos C vezes 1 menos T mais M. Já o deslocamento da curva BP é igual a variação das exportações dividido por Mzinho. E a gente consegue ver visualmente que o denominador do deslocamento da curva IS é maior. Então, o deslocamento da curva IS é menor do que o deslocamento da curva BP. Então, temporariamente estaremos em B, onde o mercado de bens e serviços e o mercado monetário estão equilibrados. Mas o mercado externo está desequilibrado. Na verdade, a gente tem um superávit do balanço de pagamentos, porque B está à esquerda da curva BP2. E esse superávit foi causado pelo aumento das exportações líquidas. O aumento das exportações líquidas aumenta a oferta de moeda estrangeira, o que pressiona para a valorização da moeda doméstica. Portanto, o Banco Central vai precisar intervir. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai comprar moeda estrangeira, o que coloca mais moeda doméstica em circulação. Portanto, a gente vai ter um aumento de oferta de moeda e esse aumento da oferta de moeda vai deslocar a curva LM para a direita até que esse superávit do balanço de pagamento seja eliminado. Em C, a gente tem os três mercados equilibrados.
a renda aumentou e a taxa de juros caiu. Portanto, a política cambial é eficaz para alterar renda. Agora falta a gente falar de política comercial. Bora lá! Agora vamos analisar como uma política comercial restritiva afeta a economia, como cotas de importação ou tarifa de importação afetam a renda ou o produto de uma economia. Então, quando eu tenho uma política comercial restritiva, as importações caem e, consequentemente, as exportações líquidas aumentam. Esse aumento das exportações líquidas vai deslocar a curva IS para a direita e a curva BP para a direita. Lembrando que o deslocamento da curva IS é menor do que o deslocamento da curva BP. Então, a gente tem um novo ponto de equilíbrio no mercado de bens e serviços e no mercado monetário, o ponto B, e a gente teve um aumento de renda e um aumento da taxa de juros. Em B, a gente vai ter um superávit do balanço de pagamentos. Por quê? Porque está à esquerda da curva BP2. Esse superávit do balanço de pagamentos causa um excesso de moeda estrangeira no mercado, o que vai pressionar para uma valorização da moeda doméstica. Como aqui a gente está num regime de câmbio fixo, o Banco Central precisa intervir e o que ele vai fazer? Ele vai comprar moeda estrangeira, o que consequentemente joga moeda doméstica no mercado, ou seja, a gente vai ter um aumento da oferta de moeda, portanto, a curva LM vai deslocar para a direita até o ponto C, onde os três mercados estão equilibrados. Em C, a renda aumenta e a taxa de juros fica indeterminada. Ela pode aumentar, ela pode diminuir ou pode permanecer igual. Tudo vai depender do tamanho dos deslocamentos da curva BP e IS. Portanto, a política comercial ela é eficaz em uma economia sem mobilidade de capitais e câmbio fixo. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.